meus amigos, minhas amigas, ao nosso diário de bordo. Então, pessoal, hoje esse vai ser o primeiro vídeo que eu faço do diário de bordo. Eu recomendo. E eu quero começar com uma coisa bem específica. Eu vou recomendar. Eu recomendo o Podpah 760 Silvio Almeida. Podpah, se você ainda não conhece o Podpah, talvez o Podpah seja o maior mesacast do Brasil. O que é essa história de mesacast? Mesacast é como eles chamam os podcasts que são filmados e você tem uma mesa, basicamente é uma mesa, é uma entrevista, é um programa de entrevista, mas não é bem um programa de entrevista. Essa é a tirada. Até é bom assim explicar um pouquinho o que é um podcast, qual que é a diferença entre um podcast e uma entrevista tradicional, por exemplo, como que fazia o nosso glorioso e finado Jô Soares. Bom, a diferença específica é que no caso da entrevista tradicional há geralmente assim uma pauta. Então, por exemplo, o Jô ele convidava alguém e ele tinha, se eu não me engano, eles eram tão profissionais que eles faziam pré-entrevistas, né? Eles faziam pré-entrevistas e nessas pré-entrevistas eles selecionavam as perguntas finais que o Jô acabaria fazendo ao entrevistado e levaria o tema. Claro que há aí ainda uma certa liberdade para que no momento em que estivesse acontecendo a conversa pudesse variar um pouquinho e tal, mas assim, muito limitado. Muito limitado, ficava muito assim a critério do Jô de sentir o momento e de fazer. E como ele era muito genial, muito especial, ele também levava sempre um pouco mais pro lado da comédia, que era a veia natural dele, né? E ele usava todo o conhecimento dele, toda a cultura dele, para trazer coisas para a conversa. Então era uma coisa bem interessante por causa do Jô Soares, que era uma pessoa única. Mas nem todo entrevistador tem essa cancha. Tem entrevistadores que são mais diretos, mais formais, mais... Eu estava pensando aqui na Marília Gabriela em relação ao Jô. Qual que para mim é a diferença? É que eu sentia na Marília Gabriela, por exemplo, essa coisa mais profissional no sentido repórter. Você via que ela tinha sempre uma postura mais inquisitiva, como em termos das perguntas, né? E aí ela meio que pressionava, ela tentava tirar coisas do entrevistado por esse meio através das perguntas e conforme a pessoa falava, ela talvez até improvisasse alguma coisa ali, mas sempre puxando através da pergunta, quase como um interrogatório. E o Jô fazia uma conversa, por isso até que o nome se chamava do estilo do Jô, dos talking shows, né? Então é um show de conversa. E o podcast, ele tem muito mais essa levada do talk show, porque daí ele ainda é muito mais aberto, porque como ele não tem uma limitação de tempo, ele pode durar de meia hora a 3, 4 horas, 5 horas de duração. Não há script, não há... ninguém vai conseguir fazer um questionário tão longo para durar tudo isso. Então, como que funciona? Na verdade, os apresentadores se tornam ali uma espécie de animador de festa, né? Então, eles trazem, através de uma outra pergunta, um assunto. E aí esse assunto vai se desenvolvendo conforme o
o entrevistado ou convidado, né? Eu prefiro a palavra convidado nesse caso. O convidado vai se sentindo à vontade e vai falando um pouco mais. Aí o entrevistador ou o apresentador, ele se apega àquilo, aí ele puxa daquilo, daí daquela história ele puxa uma outra história, e assim, aí e a coisa vai andando meio aleatória. Então, claro que eles devem ter vamos supor, eu diria assim, uma pesquisa. Eles provavelmente fazem uma pesquisa, assim, uma espécie de dossiê básico para saber quem eles estão indo conversar, para saber de onde eles podem tirar alguns assuntos e algumas conversas, né? Dentro desse dossiê, provavelmente, entrevistas passadas, perguntas e respostas passadas, histórias passadas. Então, claro que eles vão ter esse tipo de preparo. Mas, assim, mesmo assim, é muito aberto e é para deixar aberto, que é para as pessoas conversem. Então, é só para diferenciar o que é. Às vezes as pessoas não sabem o que é um podcast, o que é um programa de entrevista. Isso é um podcast e o Podpah é um podcast. Mas como surgiu o Podpah? Quem são esses caras do Podpah? Bom, duas pessoas criaram o Podpah. Esses dois caras já eram um pouco famosinhos dentro da internet, tá? Eles não é que eles eram completamente novatos na internet. Eles tinham, como se chama assim, eles eram o povo da quebrada, né? É assim que eles se determinam, né? Uma coisa assim da quebrada paulistana e tal, e paulista digamos assim, o povão, né? A ideia do povão, né? Como se nós todos não fôssemos povão, né? Cada um é povão dentro da sua bolha de povão, né? Então, mas tudo bem, vamos lá. Então, mas eles tinham essa coisa e realmente assim, claro que a televisão tradicional, a mídia normal, que a gente sempre conviveu e tal, não dava espaço para a galera digamos assim, mais da periferia. Não dava. Então assim, o YouTube, o grande barato do YouTube foi isso. Ele deu voz a essa galera que não tinha voz, né? E eles começaram aí. Então não é que eles não eram pouco famosos, não eram completamente desconhecidos. Mas um belo dia, o Thiago Marx, que é o Mítico Jovem, ele já era conhecido pelo pseudônimo de Mítico Jovem, ele convida o Igor Cavallari. Olha que bacana o sobrenome de Cavallari, bonita, né? Eu acho, pelo menos. Que é o Igão Underground. Manja? Igão Underground. Entendeu? E ele convida o Igão para eles fazerem um projeto juntos, que seria o que se tornaria daí, então, no Podpah. Por que ele faz isso? Eles fizeram. O Igão tava com um programa de entrevista, mais entrevista, não era podcast, era entrevista, e convidou o Mítico para ser entrevistado dele. E eles fizeram um programa, e esse programa bombou na internet com muito pouco tempo, tiveram milhares de visualizações. E o Mítico saiu daquilo dali, fascinado com a desenvoltura que o Igão tinha. Um detalhe, os dois já eram amigos há muitos anos. Eles sempre foram amigos, de andar na mesma turma e tal. Então também eles não eram desconhecidos um ao outro, né? E se eu não me engano, olha, a minha fonte maior de pesquisa foi o próprio documentário que eles têm. Eles fizeram um documentário sobre o programa. Então a maior parte das coisas eu tirei do documentário, isso que eu estou falando para vocês, que eu recomendo que vocês assistam também, se gostarem, se tiverem afim, entendeu? E de alguns outros lugares. Então assim, eles já eram um pouco amigos, eles já se conheciam. E o Mítico tava meio deprê e tal. Aí um dia eles conversaram, isso tudo fora, em balada e coisa assim, conversando e tal. E aí ele contou da situação dele, que ele tava meio num perrengue e tal. E aí o Igão falou: bom, vem aqui participar do meu programa. E aí convidou. E assim os dois bateram, muito legal, assim, né? Foi
A sinergia entre os dois foi muito massa. E eles bombaram na internet. Pá, todo mundo gostou e tal. E o Mítico saiu com aquele gosto. Putz, que bacana, eu quero mais disso, né? Eu achei legal. E aí ele vai e deixa um voice message. E é muito bacana que no documentário eles põem o original, parte do original, dele questionando. Pô, Igão, não sei o que lá e tal, vamos fazer alguma coisa junto e tarará, tarará. E o Igão gosta da ideia, compra a ideia. Compra tanto a ideia que já antes do primeiro sentarem para conversar, ele já vai atrás de tudo. Já vai como é que eles poderiam fazer, aonde eles poderiam fazer, até o nome do programa, que nome podia ser. Daí uma namorada da época do Igão, que se eu não me engano é que dá o nome. Que nome que poderia ser? Daí ela pode, pá. Daí ele gostou, daí ela falou, mas eu vou por H no final. E aí pôs e virou Pode Pá. E desde o primeiro que eles fizeram, que é um cara chamado Ninja, que acho que já era amigo dos dois. Eu não sei muito bem quem é o Ninja, desculpa, galera. Mas aparentemente ele é alguém famoso da quebrada aí também. Mas eu não conheço, eu vou confessar aqui meu desconhecimento do Ninja. Mas assim, desde o primeiro você já dava pra ver que a dupla era muito boa. Eles sozinhos, se eles ficarem só conversando, os dois, já era um programa. Não precisava, quase que não precisava de convidado. De tão bom que os dois são conversando juntos e da amizade deles. E isso passa, e você se empolga. E aí com um convidado, mais ainda. E daí eles têm esse poder. E eu via vários programas deles já. E é sempre a mesma coisa. Eles conseguem assim deixar a pessoa muito à vontade. Daquele jeito deles, eles são muito humildes, assim, muito tranquilos, né? Humilde no sentido assim, não importa o tamanho que eles estejam hoje, eles não chegam assim, tipo, a gente, né? Nós somos os caras e tal. Não. Eles chegam sempre de boinha, na humildade, conversando com respeito, ouvindo o que a pessoa fala, perguntando com educação, entendeu? No maior barato, assim, entendeu? Assim, curtindo e tal, mas assim, com educação, com respeito, assim. Então assim, eles são muito bons, muito bons. Eles não são arrogantes, eles não são nada, e eles fazem que a pessoa sinta à vontade e fale mais e mais e mais. E hoje, olha só, eles entrevistaram tanta gente bacana, desde Lula, Nando Reis, Dinho Ouro Preto, quem mais? Rodrigo Santoro, Lázaro Ramos. Nossa, tantos programas legais. Até o Chris, o cara que faz o Thor, que é o Chris Hemsworth. Esse nome é difícil, Hemsworth. Até o Thor. Cara, foi muito divertido. Foi muito divertido. Porque quando o cara entra assim, os dois ficam assim olhando. Meu Deus, nossa, como ele é bonito. É tão engraçado. Os dois ficam assim. E assim, eles provam coxinha e provam, acho que era coxinha da comida brasileira, provam uma comida australiana e se divertem, dão risada e deixam ele super à vontade, ele fica super tranquilo e fala por horas, e quando acaba até ele mesmo, puta, que pena que acabou. Entendeu? Mas assim, eu queria recomendar, assim, se você não conhece o Pode Pá, claro, obviamente, o que eu queria recomendar é esse último que eu vi, que olha só, cara, os caras estão na entrevista 760. Nesse momento que eu estou falando com vocês, provavelmente eles devem estar na já 800 e pouco, tá? Porque eles fazem 5 conversas por semana, cada uma delas durando em torno de 2 horas e meia, 3 horas. Cara, olha a quantidade de horas e de know-how, de tudo que eles aprenderam. Então, os caras têm que ser bom mesmo, entendeu? A prática leva à perfeição. Então, assim, mas eu quero recomendar, assim, que vocês assistam, se vocês puderem assistir um pelo menos, que seja o 760, que é com Silvio Almeida. Silvio Almeida, quem é Silvio Almeida? Silvio Almeida é o nosso professor, doutor, escritor e ministro dos direitos humanos do atual governo.
Cara, o Silvio Almeida, ele é... Eu acho que hoje, com a, com a ida do Flávio Dino pro tribunal lá, ele é hoje o político mais carismático do Brasil, o Silvio Almeida. E ele é de uma importância quase vital para esse governo, porque, como diz o próprio ministério dele, Direitos Humanos, ele traz uma humanidade ao governo. E ele traz uma dignidade a esse governo. Ele é um cara fantástico, tanto como ministro, como pessoa ali que você vê, entendeu? Ele põe, nessa entrevista você vai ver ele expondo as suas visões de mundo. Ele vai falar um pouco da história pessoal dele. Eu não vou dar spoiler, tá? Eu não vou falar exatamente o que ele falou, porque senão perde a proposta de vocês assistirem. Eu não estou fazendo aqui um react do podcast, eu estou fazendo uma recomendação. Então eu quero estimular vocês a assistirem. Então vão lá e assistam. O que eu quero dizer, então, assim, ele fala dele, um pouco dele, da história dele, ele fala os perrengues que ele passou, ele fala a história da família dele, que é muito bacana, ele fala os pensamentos dele em relação a como ele vê o Brasil e o mundo hoje. Ele explica as teorias que são associadas a ele. Uma delas, uma coisa que fica muito... muita gente interpreta de forma um pouco, acho que errada, que é a questão do racismo estrutural, né, que ele fala muito, e é uma coisa extremamente interessante, né, mas ele explica melhor. É bom ver ele falando, ele explicando o que seria isso, esse pensamento do estrutural, e dentro da coisa do racismo, e dentro da coisa da história, porque tem que se lembrar que ele é, antes de tudo, um professor, e ele é muito didático nisso. E aí ele fala de cultura popular, ele fala... um único spoiler que eu vou dar, ele é guitarrista, entendeu? Ele é músico, coisa que a gente não sabia, e ele falou que ele é muito estudioso, ele chegou a dar aula de música, ele dava aula de violão, guitarra. Então, ou seja, pô, o cara é fantástico, meu. Um cara com uma história desse é muito boa, muito bom. Ele tem muito para falar, muito para dizer, entendeu? E é muito importante ouvir o que ele tem para dizer. E apesar de ele ter aquela cara de menino dele, ele tem 47 anos, ou seja, ele não é um menino, né? Ele é um cara já com uma história mesmo. Bom, fazer tudo que ele fez, entendeu? E ele fala até de gibi, entendeu? Da cultura de gibi, qual que é o gibi que ele gosta mais, e ele explica, e você vê que ele entende da história do Batman, ele entende da história, entendeu, do que em inglês é o Daredevil, mas em português é o Demolidor, que eu também gosto muito, e até tem uma série no Netflix do Daredevil que eu acho assim fantástico, que tem pra mim o melhor vilão de todos os vilões que existe, por tudo, que é o vilão do Hell's Kitchen, que eles chamam, acho que é Big Pin, o Big Pin, que eu acho assim um vilão assim muito interessante, porque ele tem vários lados, né? Ele tem um lado assim meio humano, e ao mesmo tempo ele é um vilão, né? Então assim, não dá pra gostar do cara, tem que, né, tomar cuidado. Mas é muito interessante. E ele fala tudo isso, ele põe isso em contexto. Galera, vai lá assistir. Entendeu? Podpar 760, Silvio Almeida. Eu recomendo. Ó, o meu joinha para vocês assistirem e começarem a conhecer o Podpar e verem outros programas dos caras, porque vale muito a pena, e conhecerem mais o nosso querido ministro Silvio Almeida, saber mais o que ele faz e dar mais apoio para ele. Gente, se vocês gostaram, deixem o seu joinha, não esqueçam de deixar o seu joinha, compartilhar com os amigos e deixe o seu comentário, põe o seu comentário aí por escrito,
tá bom? Logo logo vai sair o próximo, o vídeo número 2. Esse é o vídeo número 1 da série Eu Recomendo. Eu agradeço muito a quem ficou até o final e espero que vocês tenham gostado. Um beijão a todo mundo, tchau, até a próxima.